Foie gras, para alguns, é o ponto alto da culinária. Para outros, é um símbolo de um grande problema. Hoje, a gente vai fundo para entender a história, produção e o porquê de essa iguaria gerar debates tão intensos. Vamos descobrir juntos? Bom, vamos começar pelo básico. A expressão foie gras vem do francês e a tradução não podia ser mais direta: fígado gordo. E é exatamente isso. O fígado de um pato ou de um ganso que passou por um processo para ficar bem maior, com uma textura e um sabor muito específicos. E olha, essa história não é de hoje, não. A origem do foie gras remonta a quase 5.000 anos. Foram os antigos egípcios que perceberam uma coisa na natureza. Os gansos, antes de longas migrações, comiam muito e seus fígados ficavam maiores e mais gostosos. Essa observação foi o ponto de partida para uma técnica que depois foi adotada e aprimorada pelos romanos. Viajou pela Europa e séculos mais tarde se estabeleceu de vez na França, onde virou parte da identidade gastronômica do país. Então, o que exatamente é o foie gras hoje em dia? Bom, é um verdadeiro símbolo da gastronomia. E na cozinha, ele é super versátil. A forma mais pura, digamos assim, é o entier, que é o lobo inteiro do fígado. Mas ele também aparece como bloc, que são pedaços prensados, ou em versões mais cremosas, como mousse e pâté. Cada um tem uma pegada diferente, mas o objetivo é sempre o mesmo: celebrar aquela textura que derrete na boca e um sabor que é único. Mas como é que se chega nesse produto final? A produção moderna segue um caminho bem definido em 3 fases, desde o comecinho da vida da ave até o prato. Tudo começa com os patinhos, criados em um ambiente controlado para garantir que cresçam saudáveis. Depois vem a fase de crescimento, onde eles têm mais espaço e uma dieta que já vai preparando o metabolismo. E aí, a gente chega na etapa final, que é a mais polêmica de todas: a engorda, conhecida como gavage. Nas últimas 2 ou 3 semanas, as aves recebem uma alimentação controlada e rica em milho, com o objetivo claro de expandir o fígado. E o ponto central é esse: o objetivo de todo esse processo de alimentação intensiva é causar uma condição biológica bem específica no fígado da ave. Essa condição se chama esteatose hepática. De um jeito bem simples, é o acúmulo de gordura nas células do fígado. É isso que transforma completamente o órgão, fazendo ele ficar muito maior, com uma cor mais clara e com aquela textura super macia e cremosa que é a marca registrada do foie gras. E esse slide aqui mostra bem o tamanho dessa transformação. Olha só, um fígado de pato normal pesa cerca de 100 gramas. Depois do processo de engorda, ele pode passar de 600 gramas. É uma mudança drástica, né? E ela está no centro tanto da culinária quanto da controvérsia. Aí surge uma pergunta inevitável: como é que isso é possível biologicamente falando? A resposta, segundo os produtores, está na fisiologia única dessas aves, que teriam adaptações naturais para esse tipo de processo. Acontece que essas aves aquáticas têm umas características bem interessantes. O esôfago delas é elástico, o que permite que engulam muita comida de uma vez só. Elas não têm o reflexo de vômito que nós, mamíferos, temos. E talvez o mais importante: o fígado delas é programado pela natureza para guardar muita gordura, como se fosse um tanque de combustível para longas migrações. É essa predisposição biológica que o processo de produção acaba utilizando. E é justamente aqui que a gente chega no coração da questão: a controvérsia. Um prato que tem 2 lados muito distintos. De um lado, a gente tem uma tradição super celebrada. O foie gras é visto como um símbolo da alta gastronomia, um produto de luxo, valorizado por seu sabor e complexidade. Do outro lado da moeda, o método de alimentação forçada levanta questões muito sérias sobre o bem-estar dos animais, o que levou vários países e cidades a proibir ou restringir a produção. Pois é, fica bem claro que foie gras não é só um prato. É um ponto de encontro às vezes bem complicado entre cultura, biologia e ética. O material de origem resume esse dilema de uma forma muito boa, dizendo que a produção de alimentos precisa, cada vez mais, dialogar com questões éticas e de bem-estar. Isso define bem o que é o foie gras. Por um lado, uma transformação impressionante de um produto e, por outro, um lembrete de que a indústria alimentícia precisa estar atenta às preocupações da sociedade. E a gente termina com uma pergunta para todo mundo refletir. O caso do foie gras nos obriga a pensar em questões maiores. Num mundo onde tradição, ciência e ética vivem batendo de frente, como é que a gente navega por tudo isso para decidir o que vai para o nosso prato? A resposta, com certeza, não é nada simples.